Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Respondendo a estas palavras de Pierrat, abre aspas. Para São Paulo, Jesus é um ser misterioso, sem pai, sem mãe, sem genealogia, e que se mostra como a encarnação de uma divindade para cumprir um grande sacrifício expiatório. Mas como se operou essa encarnação? De que instrumentos se utilizou a divindade? São Paulo nada diz a tal respeito, fecha aspas, disseram os reveladores. Abre aspas. Jesus, Espírito puro, Espírito de pureza perfeita e imaculada, fundador, protetor e governador da terra, não podia e não devia, segundo as leis imutáveis da natureza, revestir o corpo material do homem do vosso planeta, corpo de lama, incompatível com a sua natureza espiritual. Entretanto, para aparecer na terra e desempenhar a sua missão terrena, era-lhe necessário revestir um corpo de harmonia com a sua natureza espiritual e relativamente harmônico com a vossa esfera, de modo a produzir a ilusão aos olhos dos homens. Estes, vendo nele um de seus semelhantes, haviam de ser por ele atraídos em virtude dessa conformidade. Era preciso que os corações fossem tocados pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos e exemplos, e que sua vida pura e sem mácula, toda de devotamento, de caridade e de amor, mostrasse aos homens seu altíssimo valor e os levasse a amá-lo, admirá-lo e segui-lo. Observando-lhe os atos, inconfundíveis com os dos outros homens, haviam de sentir-se tomados de espanto e forçados a reconhecer que ele era um missionário de Deus, que o que ensinava vinha de Deus. Nenhuma comparação se pode estabelecer entre o corpo perispirítico de Jesus e o do espírito superior, para decidir se aquele era mais material do que este. Maior ainda é a diferença entre o corpo de Jesus e os vossos corpos de lama, porquanto dele participava em larga escala do corpo do homem nos mundos superiores, pois que o compunham os mesmos elementos, mas modificado, solidificado com o auxílio dos fluidos humanos animalizados destinados a mantê-lo conforme a vontade do mesmo Jesus. De acordo com as necessidades da sua missão terrena, esse corpo vos era visível e tangível, com todas as humanas aparências corporais do vosso planeta. O que o homem considera uma derrogação das leis imutáveis não chega sequer a ser uma deslocação das leis universais. É uma aplicação dessas leis. Não se deve supor impossível a produção em vosso planeta de efeitos semelhantes aos que se verificam nos mundos superiores, no sentido de que tais efeitos, tendo os mesmos princípios, são entretanto modificados relativamente à esfera em que se produzem. Certo, as encarnações fluídicas, idênticas às que se operam em mundos como Júpiter e tantos outros planetas superiores, mais ou menos elevados, seriam um deslocamento das leis estabelecidas. Nada, porém, derroga essas leis. Entretanto, semelhante encarnação, modificada pela aplicação dos fluidos terrenos,
se torna uma aproximação, um laço entre os 2 graus da escala, como já foi dito, pela assimilação sucessiva do corpo fluídico às regiões que ele percorre, através das camadas de ar e de mundos intermediários. É uma apropriação e não uma derrogação. Entramos nestas minudências com o fim de desfazer todos os escrúpulos, de afastar todas as ideias pré-concebidas. Não nos merece, porém, censura a desconfiança que hão de inspirar estas palavras ainda não ouvidas pelos homens. Desejamos tranquilizar aqueles a quem elas inquietam. Fecha aspas. O corpo de que vínhamos falando, áureos meios de vida e de nutrição, como perispírito de cuja natureza ele participa, nos fluidos ambientes que lhe são apropriados e necessários, fluidos que assimila e que bastam à manutenção dos seus princípios constitutivos. Aqui a nota de rodapé. Em Charmé, na França, existe uma moça com quem já a revista espírita se ocupou, que vive sem comer nem beber há mais de 10 anos. Não obstante, trabalha com certa morosidade, mas continuamente. Os doutores parisienses a tiveram por muito tempo em suas enfermarias no hospital, vigiada dia e noite, e durante 1 ano ela não ingeriu o que quer que fosse. De que vivia? Onde hauria a alimentação para o sangue? Não está aí a explicação procurada? Jesus, como a moça de Charmé, não podia encontrar melhor do que ela, no meio ambiente, os fluidos necessários à sua vida terrena toda especial. Fechando a nota de rodapé, voltemos ao texto do prefácio de Os 4 Evangelhos. A resposta dos reveladores a esta questão. Abre aspas. Como se operavam o desaparecimento de Jesus quando o supunham orando no deserto ou no monte, e seu reaparecimento entre os homens, fecha aspas, explica as maneiras e meios pelos quais Jesus, Espírito puro, não sujeito a encarnação ou incorporação em planeta algum, se libertava à vontade do corpo que voluntariamente formara e o retomava, para só abandoná-lo definitivamente, fim da sua missão terrena, produzindo o fenômeno a que se deu o nome de ascensão. Por ocasião da sua morte aos olhos dos homens, deixou ele na cruz o envoltório material. Tendo sido suspensa a vida orgânica, o corpo fluídico, tangível, de que usava, conservou todas as aparências da morte do homem do nosso planeta, constituindo uma realidade sui generis em virtude da encarnação especial de que temos tratado. Os 4 evangelhos referem também que o corpo do Cristo desapareceu do sepulcro, estando este selado e sob a guarda de soldados romanos, e falam do seu reaparecimento, a ressurreição e das aparições às mulheres e aos discípulos. Para fazer que o corpo desaparecesse do sepulcro, Jesus o chamou a si no espaço, privando-o da tangibilidade, mas conservando-lhe os princípios constitutivos prontos a se reunirem quando ele o quisesse. Para reaparecer, dando lugar ao que se chamou a sua ressurreição,
retomou o aludido corpo que, aos olhos dos homens, representava sua vida. Vida que, como ele próprio o proclamara, lhe era dado tomar e deixar à vontade. A esse corpo imprimiu, para as diversas aparições que se verificaram, com ou sem tangibilidade, conforme as circunstâncias ou as necessidades da sua missão terrena, as aparências precisas para servir ao presente e preparar o futuro. Abre a nota de rodapé. Este fenômeno é em tudo semelhante ao que foi descrito por William Crookes do aparecimento tangível de Kate King, do seu desaparecimento pela desagregação quase instantânea do corpo com que se apresentava e no qual circulava exuberante vida. Este fato, verificado por verdadeiros sábios, prova que os adversários do Sr. Rustam o condenaram a priori e que com mais acerto teriam procedido se houvessem guardado um prudente silêncio. O critério infalível e pessoal não pudera prever tudo. Esse o seu defeito capital. Fecha a nota de rodapé. Retomemos o texto do prefácio de Os Quatro Evangelhos. Jesus abandonou definitivamente o seu corpo fluídico quando se realizou a sua chamada à ascensão, restituindo às regiões onde os tomara os fluidos que eram os elementos e os princípios constitutivos desse mesmo corpo, apto a uma longa tangibilidade. Assim, as partes que o compunham se separaram completamente e voltaram ao meio que as atraía. Os fluidos tirados das esferas superiores para lá volveram e os que foram tomados à nossa atmosfera nela se reintegraram novamente. Os espíritas puseram em curso a seguinte hipótese. O corpo de Jesus era um corpo terrestre qual os nossos e, como tal, produzido pelo concurso dos dois sexos. Os anjos ou espíritos superiores, tornando-o invisível, podiam subtraí-lo e o subtraíram do sepulcro no momento preciso em que, despedaçados os selos que lhe tinham sido apostos, a pedra que o fechava fora atirada para o lado. Foi-lhes respondido que esta teoria, a priori, é inadmissível e falsa, diante da revelação do anjo a Maria e a José. Semelhante revelação seria, então, mentirosa, o que se não pode admitir, tendo sido feita por um emissário de Deus. Ela deve ser interpretada, explicada segundo o Espírito que vivifica, em espírito e em verdade, conformemente ao curso das leis da natureza, e não rejeitada. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustam.